Esse é um trabalho de Arduino, elaborado por mim, Vinícius e Maria Clara. Nós somos alunos de Ciência da Computação da PUC Minas, e esse é um trabalho direcionado à matéria de Laboratório de Programação Visual, matéria ministrada pelo professor Carlos. Então, o que seria esse projeto de Arduino? Seria uma pulseira destinada a pessoas com deficiência visual e também para pessoas sem nenhuma deficiência visual. Como seria o funcionamento dessa pulseira? Ela é constituída de uma placa de Arduino, um sensor ultrassônico, um motor e um LED. E a pulseira funcionaria da seguinte maneira: a placa de Arduino enviaria comandos e energia para o sensor, o motor e o LED. Quando a pulseira estiver em funcionamento, para ver realmente se ela está funcionando, se verifica pelo LED. É como se fosse uma forma de segurança. Ele estaria nessa cor azul, meio esverdeado, só para indicar que está funcionando ou se o LED não está queimado. Esse LED não seria tão funcional para pessoas com deficiência visual, mas ele também poderia perguntar a pessoas ao seu redor se realmente está funcionando a sua pulseira, perguntando se o LED está funcionando ou não. E o sensor ultrassônico funcionaria da seguinte maneira: ele vai enviar pulsos. Se esses pulsos encontrarem algum objeto a uma distância de 3,30 metros mais ou menos, esses pulsos retornam e o sensor identifica a distância de 3,30 metros. O sensor encontrou um objeto, esses pulsos retornaram, sim, distância 3,23 metros, os pulsos foram, voltaram e ele identificou. Nessa identificação, seria uma parte não tão funcional para pessoas com deficiência visual, porque apenas funcionaria o LED. E por ser uma distância muito grande, isso também não seria tão funcional para pessoas com deficiência visual. Serviria mais para pessoas sem essa deficiência, para apenas identificar se há um objeto a tal distância. Essa distância no código também pode ser mudada facilmente, caso a pessoa sem nenhuma deficiência ou para o deficiente visual. Então, a essa distância de 3,30 metros, funcionaria apenas o LED verde. Quando chegar à distância de 1,50 metros aproximadamente, 1,50 metros ou inferior, o LED da pulseira mudaria de cor, sendo mais funcional para pessoas sem deficiência visual, é claro, mas só que também a essa distância o motor funcionaria, com um pequeno delay para que esse motor desse a sensação de que está vibrando e essa pessoa com deficiência visual poder identificar que há um objeto àquela distância que ele apontou com a pulseira. Agora também, se caso o objeto esteja fora do raio do sensor, seria como se o sensor identificasse que o objeto está muito perto. Então não seria necessário que ele estivesse em funcionamento. E a pulseira entraria na mesma ocasião do estado inicial, apenas com um LED azul meio esverdeado, apenas para identificar que o Arduino está funcionando. Então, agora indo para o código, foi declarado as variáveis constantes. A TrigPin serve para enviar o comando do Arduino enviar os pulsos. A EcoPin, que vai ser responsável por receber os pulsos. O Green Light, Blue Light, Red Light são para o LED. E a constante Vib é para o motor. Tem também as variáveis de duração e centímetros, que vai fazer o cálculo de quanto tempo levou para o pulso chegar ao objeto, voltar e transformar isso em centímetros. A distância que foi determinada no código. No código, na opção de setup, tem o serial begin de 1900, que vai fazer a transmissão de dados em bits, e tem o pin mode dos LEDs, que vai fazer o envio para que ele acenda, e também o envio de energia para o motor, para que tenha pelo menos um pouco de energia no void loop. Foi primeiro declarado que o TrigPin vai apenas enviar, no primeiro momento, um pulso fraco, e após 2 microsegundos, o TrigPin, que vai ser responsável por enviar os pulsos, ele vai enviar uns pulsos mais fortes.
tendo um delay de 10 microsegundos, e depois ele envia uns pulsos mais fracos também. E os LEDs também vão estar em total funcionamento, né, no primeiro momento, para identificar se realmente a pulseira está funcionando. São os LEDs ligados em uma baixa frequência, e também há um envio de energia para o motor com uma baixa frequência, para que também, quando ele for funcionar em sua totalidade, não seja enviada energia do zero e não possa queimar esse motor também. Então já foi enviada energia mesmo que baixa desde o primeiro momento para o motor também. Agora também foi declarado um pin mode para o EcoPin, que vai ser o responsável por receber os sinais, e dizer para a placa Arduino se há um objeto àquela distância. Agora aqui é o cálculo da duração do tempo que se leva para o pulso chegar no objeto e retornar para... Agora aqui é para calcular a duração do tempo que se leva para o sensor enviar um pulso e retornar para ele. E com esse tempo foi calculado a distância em centímetros por essa forma. Agora aqui entra nas condições caso a distância determinada, que é facilmente modificado aqui no código, que é caso o objeto esteja a 3,30 m, vai acender o LED da cor verde e azul mais forte. Então, se um objeto entra nessa condição de 3,30 m, os LEDs azul e verde ficam em uma alta frequência, identificando mais o LED da cor verde, e isso demonstrando para a pessoa que realmente tem um objeto àquela distância de 3 metros. Não há o funcionamento do motor, apenas do LED. Essa parte seria realmente funcional só para pessoas sem deficiência visual. Agora, se entrar na condição de 1,50 m ou menos, então o LED vai ficar da cor vermelha e o motor também vai funcionar com um pequeno delay. Aí aqui fica o LED vermelho com uma alta frequência, o motor também com alta frequência, um delay de 350, e o LED azul e verde ficam em baixa frequência para dar maior destaque para o LED vermelho e a pessoa identificar que é um objeto a 1,50 m, sendo essa parte funcional para a pessoa com deficiência visual e também para a pessoa sem deficiência visual, utilizando essa pulseira para seus devidos fins quaisquer. Agora também, se caso esteja fora do raio do sensor, entra nessa última condição, que tudo fica em baixa frequência e seria como um modo de repouso, para que também economize energia do Arduino, da pulseira no caso, que também não seria necessário ela estar em funcionamento se o objeto estiver muito próximo da pessoa. Então, o equipamento entra na mesma condição de quando há um objeto a mais de 3,30 m da pulseira. Então, esse é o trabalho de Arduino feito por mim e a Maria Clara para a matéria de laboratório de programação visual.